Olá, pessoal. Em mais alguns dias vamos celebrar a festa de Tisha B'Av. Não é bem uma festa, é uma data triste. No dia 9 do mês de Av foi destruído o Beit HaMikdash, o Templo de Salomão, e na mesma data também foi destruído o Templo de Herodes, o segundo Beit HaMikdash. O Beit HaMikdash tinha por função ser o lugar onde as pessoas poderiam viver a Torá, ensinar a Torá, aprender a Torá e fazer todos aqueles sacrifícios, os korbanim, que foram determinados para agradecimento, para arrependimento, ao lugar onde os sacerdotes, os koanim, poderiam fazer aquilo que eles foram treinados para fazer através dos mandamentos da Torá. Entretanto, e por tristeza, a Torá deixou de ser seguida por falta de lideranças, por falta de pessoas que tinham sido preparadas e não foram, que deveriam ter sido treinadas e não foram. Então, houve um desvio do sentido correto da Torá, houve um desvio muito grande e, por falta de lideranças que tivessem zelo pelo Adonai, zelo pela Torá, essas lideranças deixaram escapar a sua função básica, que é definida quando nós dizemos o Shema Israel, que é Deuteronômio, Devarim 6, 4 ao 9. Nós deveríamos falar da Torá em todos os momentos, em todas as situações e de todas as coisas que realmente fazem parte do dia. Em todas elas, falar da Torá. E, por tristeza, essa Torá foi se afastando, ao ponto de que o reino de Judá e o reino de Israel simplesmente criaram seus próprios ídolos, seus próprios templos, templos prófanos, templos onde realmente não era celebrado o Adonai Elohim, mas sim idolatrias. E essas idolatrias foram afastando o povo de tal forma que lá, pelo ano 600 antes da era cristã, a Torá tinha se esvaído. Como é que eu afirmo isso? Porque nós lemos em vários textos da Torá, aonde a Torá não se usava. Em 2 Reis 22, de 8 a 10, nós encontramos o Cohen Gadol, Ilquias, descobrindo a Torá. E quando ele descobre a Torá, ele leva esta Torá para o rei Josias, e o rei, em profundo arrependimento, rasga suas roupas. Ou seja, os Kohanim não faziam a parte deles, não cuidavam da Torá, e ela foi esquecida, ela foi perdida no meio do Beit HaMikdash. Terrível situação, onde o povo já não tinha mais um referencial de quem era o seu Elohim. Eles falavam deste Elohim de boca, mas não de coração. Não havia um relacionamento pessoal, individual, e isso é muito triste. Isso é muito triste porque tudo aquilo que é a essência dos ensinamentos está na Torá. O povo sofre as consequências do seu afastamento e o Elohim levanta Nabucodonosor, que o próprio Elohim chama de seu servo, e faz com que ele simplesmente entre e destrua não somente o Beit HaMikdash, como também leve o povo para o cativeiro. Isso já tinha sido avisado pelo profeta Jeremias e Ermial, isso já tinha sido dito e repetido por todos os profetas, mas o povo cultuava a Deus com a boca e não com o coração. Isso é uma coisa triste que nós vemos acontecer até o dia de hoje. Muitos conhecem quem é Elohim de boca, mas não vivem a alegria de tê-lo no coração. Muito bem, o povo volta do exílio da Babilônia. Nehemaia, ele reconstrói as muralhas e tenta reabilitar o Beit HaMikdash e ensinam com vontade de explicar,
detalhadamente o que a Torá tem. E eles conseguem um certo reavivamento. Mas logo em seguida o povo se afasta outra vez e Malaquias repete as mesmas profecias do que o povo sofreria. E aí acontece 400 anos de silêncio. O Elohim, nosso Elohei, nosso Deus vivo, ele simplesmente se cala por desgaste, por não querer mais insistir em falar com o povo que não o ouvia. E aí onde nós temos, no século I, já da era cristã, o rei Herodes, ele, por agradar aos israelitas, ele recomeça a construção do templo. E é nessa época que nós vemos a chegada de Yeshua HaMashiach, que vem para cumprir a Torá, que vem para definir aquilo que a Torá tem por objetivo. Esse nascimento é que faz a diferença entre termos um Deus que está sempre presente para termos um Deus que está vivo entre nós, caminhando conosco e nos dando os exemplos vívidos, claros de comportamento. Nós não acreditávamos no Deus invisível e então Deus, cheio de amor por cada um de nós, ele nos dá seu Filho unigênito para fazer o sacrifício no madeiro. Isto é a confirmação daquilo que nós vemos no livro de Isaías, capítulo 53. Todas essas profecias de Isaías se cumprem através de Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias. Eu queria que você parasse para pensar um pouco, não pela dificuldade de entender que Adonai Echad não significa Adonai Echid. Ele é um único caráter com três personalidades. Ele é um único Deus com três diferentes personalidades. O Pai, Avinu Shebashamayim, o Filho, Yeshua HaMashiach, e o Ruach HaKadosh. Ele é Echad e não Echid, ou seja, ele é um conjunto. Se você entender isto, você vai poder perceber por que Deus insiste tanto de que nós somos um povo de dura cerviz. Isso é repetido em Devarim várias vezes, isso é repetido ao incansável por cada um dos profetas. Nós temos que acreditar com os olhos do coração e não simplesmente com os olhos da boca. Tê-lo no sentido do coração e não no sentido de falar somente. Tudo isso que eu estou te contando é para justificar por que, de repente, após o sacrifício de Yeshua no madeiro, os sacrifícios feitos em Yom Kippur não são mais aceitos. E aí percebemos de que a existência de um Beit HaMikdash passa a ser desnecessária. Lembre e não te esqueças de que o Elohim, ele é El Shaddai, o Todo-Poderoso. Ele poderia tranquilamente evitar a destruição do templo, mas não. Em função dos nossos pecados, do nosso afastamento, Deus simplesmente elimina o lugar que deveria ser ensinado a sua palavra, mas que era lugar de desordem, de confusão, trazendo deuses espúrios, situações que não eram parte da Torá e que já tinham sido avisados quando o povo recebeu os 10 mandamentos, não ter falsos deuses, não levantar esculturas. E aquilo que se fazia no Beit HaMikdash era exatamente isso, confusão pura. E Deus simplesmente achou melhor acabar com isso tudo. Muito bem, pessoal. Os textos estarão à disposição de quem queira nos procurar. Podemos mandar a vocês todos os textos que acabei de referenciar. Somente nos procure. Se você quiser conversar, se você tiver dúvidas, se você quiser entender melhor, estaremos à tua disposição e te mandaremos cada um dos textos que eu citei aqui. E que realmente você possa entender que o Tisha B'Av, o 9 do mês de Av, é um dia de arrependimento pelos nossos pecados. Não somente pela destruição do templo, que já é triste por si, mas que o que levou à destruição do templo foi realmente o mau comportamento de cada um de nós, do seu povo. Falta de arrependimento por estarmos longe dos seus caminhos. E é isso que é importante levar em conta quando nós chegarmos a Tisha B'Av e quisermos celebrar um dia de luto, não pela destruição, mas sim pelo peso dos nossos pecados diante do nosso Elohim.
Que você tenha uma boa celebração do Tisha B'Av, entendendo o verdadeiro significado. Hashem Yeshua HaMashiach. Que Deus te abençoe com sabedoria para isso.